A paz do Senhor. Vamos entrar no capítulo 6 de Levítico. Oi, gente maravilhosa. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós estamos no livro de Levítico. Hoje nós vamos ler Levítico capítulo 6, que está nos dizendo assim: o Senhor Deus deu a Israel essas ordens para o povo de Israel. Para tirar a culpa, precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus. Então eles tinham que fazer oferta de sacrifício. Hoje precisamos fazer oferta de sacrifício? Não, porque hoje Jesus Cristo fez tudo por nós, mas precisamos sustentar a igreja que frequentamos, né? Sustentar as pessoas que levam o evangelho e tudo, porque na verdade eles vão viver de quê? Né? De brisa? Não vão viver, né? E deixe seu like, deixe seu comentário aí, tá? E aqui eu tô gostando de ver o quanto que vocês estão me acompanhando e tudo. O YouTube tá reconhecendo isso. Glória a Deus, me ajude no meu canal aí, né? E aqui, gente, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, deixa o seu like aí e o seu comentário. Então aqui, o Senhor, quando alguém ofendia a Deus, nos seguintes casos, e se ficar com aquilo que alguém entregou para guardar, e se ele não devolver, né, gente, pega e não devolve. Tem gente que pega as coisas emprestadas, pega livro e não devolve, pega emprestado e não paga. Isso tudo é contra a lei do Senhor. Naquela época, ele tinha que fazer sacrifício, ainda dar alguma coisa a mais, tá? Por exemplo, se jurar que a pessoa pegou um objeto emprestado, se jurar que não achou o objeto perdido quanto de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com eles, para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro e dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono do objeto perdido o que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. Ele jurou que não sabia nada, mas ele sabia sim, né? No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais um quinto, e oferecerá um carneiro sem defeito com o sacrifício para tirar sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão do pecado, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Então a pessoa deve pedir perdão, né? Devolver, né? E ainda ele tinha que fazer esse sacrifício. Depois, e as ofertas tinham que ser completamente queimadas. É a única coisa porque estava escrito, ó, Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos filhos as seguintes leis, né? A oferta tinha que ser completamente queimada, e depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vai vestir com calções de linho e a túnica também de linho, porque para ele queimar, ele tinha que usar só os calções, né? Depois trocará a roupa e levará cinzas para um lugar puro, fora do acampamento, fora do arraial. Olha como é que aponta para Jesus, né? Jesus foi crucificado fora do arraial, fora de Jerusalém, né? E o fogo do altar nunca se apagará, deverá ser sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá estar aceso continuamente. Depois tem a oferta dos cereais, né? O que fazer com as ofertas de cereais, como entregar?
Essas são as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais e em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com o azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor, tá vendo? Não havia derramamento porque quem ofertava, fazia oferta de cereal, ele não tinha derramamento de sangue, mas ele tinha que pegar um punhado de azeite, flor de farinha, né, a melhor farinha, e queimar e oferecer para o Senhor. E no altar, para lembrar, né? E o cheiro, aquele cheiro de oferta era agradável ao Senhor, né? Às vezes a gente fala assim, a gente pensa assim que é um cheiro de queimado e tudo, mas para Deus subia como oferta suave ao Senhor. E o cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Então, quer dizer que eles pegavam só um punhado e queimavam, e o restante dos cereais ia ficar para eles, porque o sacerdote comia e bebia e vivia só em função do tabernáculo. Não era fácil trabalhar no tabernáculo, não, tá, gente? Muitas vezes as pessoas têm a mania de achar que o que a gente faz é fácil, né? Então muita gente acha que é muito fácil, mas ser sacerdote naquela época não era fácil, não, né? E aí eles ficavam com os descendentes de Arão, ficavam com o resto da oferta de cereais, com a farinha da oferta. Eles tinham que fazer pão sem fermento, sem levedura, lembrando que Jesus é o pão da vida, que não foi fermentado, né? Então já o pão também sem fermento aponta para Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. E comerão o pão no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. O pão não poderia sair dali, da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para o sacerdote pertencem a Deus, e por isso é muito sagrada, como também são as sagradas ofertas para tirar o pecado e as ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão, e a parte que lhes pertence das ofertas de alimento é a parte que lhes pertence do alimento. Eles têm direito de comer desse pão sem fermento. E aí é dada esses alimentos que são dados a Deus, o Senhor. Mas se alguém comer, é a parte que pertence das ofertas de alimento dadas a Deus. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas que são sagradas, tá? Os parentes, né? Deixa eu olhar aqui de novo, aqui, ó. Os sacerdotes que são descendentes, de Arão que podia comer, tá? E então, se outros comessem, ele era considerado uma desgraça a qualquer outra pessoa. Só eles podiam comer da oferta de cereais. Eles tiravam um punhado e ofereciam no altar, né? Oferta quando acontecia a ordenação do sacerdote. O Senhor deu a Moisés a seguinte lei a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus, o Senhor, 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa.
Então, assim, é para sempre para essa geração, né? É para a geração todos, para sempre, até o último que veio e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Né? Que Jesus foi o sumo sacerdote sem mancha, ele foi o Cordeiro, Cordeiro Santo, ele morreu na cruz para nos salvar, por mim, por você. Então, já não precisa mais tá fazendo esses tipos de sacrifícios. E lembrando, irmãos, que se você frequenta a igreja, é preciso a gente ter uma noçãozinha de que nós precisamos estar colaborando com a igreja, sim, tá? Porque não é fácil ser pastor, não. Eu sou evangelista, eu não sou pastor, mas eu sei que é muito difícil, tá? E a oferta agora eles estão falando aqui no finalzinho. Qual era a oferta que tinha que dar para tirar os pecados? O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar os pecados. O animal usado no sacrifício para tirar o pecado deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, ao Senhor, ao lado norte do altar. Ao lado norte do altar, depois eu vou olhar para vocês, ao lado. O sacerdote que ofereceu o animal, o animal comerá a carne no lugar do sagrado. Essa oferta para tirar os pecados. No pátio da tenda sagrada. Só o sacerdote podia comer. Mas acontecerá quem não for da geração do sacerdote, né? Da origem do sacerdote, se outra pessoa qualquer comer, acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne desse animal. Quem tinha direito de comer era só os sacerdotes. Depois do animal, pois a oferta, essa oferta era sagrada, porque era oferta para tirar os pecados, né? E aqui, a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada no lugar santo. Não podia ser lavada fora do lugar santo, não, né? Aqui ficava o lugar santo e aqui o santíssimo. Na hora que deverá ser lavada no lugar santo, deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida, e se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdote poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito santa. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão dos pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas depois queimada. A gente lê assim, né, fica um pouco difícil, né, gente? Porque a gente tá lendo, mas quando eu tava lendo, eu tô lendo Levíticos e tô lembrando assim, pensando assim, gente, eu acho que cada vez que o sacerdote, que a pessoa ia oferecer um sacrifício por alguma coisa, ele tinha que pegar a lei e ler, que ele não ia conseguir decorar isso tudo, não, né? É muita coisa para eles decorarem. E aqui no capítulo 6, o sacrifício era o sacrifício pelo pecado voluntário, que às vezes a pessoa pecava sem querer, mas depois Deus cobrava dela, sabe? Eu faço hidroginástica e eu não sei o que eu fiz. Não é assim, não é coisa assim que serve para escândalo para a igreja, não, mas Deus me cobrou. Eu não sei se eu dei risada de uma fala de uma pessoa lá. Não sei o que eu fiz, não. Graças a Deus, o Senhor apagou da minha memória. Mas Deus me lembrou, me fez pedir perdão, sabe?
esse negócio, uma mentirinha desse piquititinho assim, ó, e o ser humano tem que vigiar mesmo para não falar mentira, né? E aqui, e depois é sacrifício voluntário. Ninguém viu eles pecando, mas Deus mostrou para ele. Ou ele pegou emprestado e não devolveu, né? A lei do holocausto também, a lei do sacrifício está falando aqui, a lei da oferta de manjares que está falando aqui, a oferta na consagração do sacerdote também está falando. Então aqui, olha, no versículo 6, no capítulo 6, do 7 ao 38, estas instruções específicas para os sacerdotes suplementam o que for previamente declarado sobre várias ofertas. E no versículo 6, 9, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: o forte, foi ordem, foi imperativo, vá e faz, né? O imperativo significa significa que se espera uma resposta imediata. Arão e seus filhos devem começar essa prática e continuá-la. Era lei. De denotar de denotar instrução. A palavra português lei é baseada na versão latina vulgata, que traduziu pela Torá, pelo latim, significando lei. É melhor, entretanto, como se referindo a um corpo geral de instrumento. Então, era aquilo, como se diz, né, os pães da proposição que podia comer. Quem podia comer? Era só os sacerdotes. A família do sacerdote. Aqui, quando fala assim, eu li na Bíblia do adolescente, olha bem, porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada, ela será toda queimada, né? Então, assim, eu acho que o sacerdote tinha que voltar toda hora na lei, que né, a gente lê assim, a gente vê que é uma coisa muito difícil, né? E conforme Arão ia ser sacerdote para sempre. O que é sacerdote para sempre? Até ele morrer. Quando ele morresse, outro ia ser ungido no lugar dele. Quando ele morreu, outro foi ungido no lugar dele. E aí, assim ia sendo, ia acontecendo. E esse é o capítulo 6, tá? Essas coisas tudo aqui que aconteceu é tudo apontando para a vinda de Cristo como o verbo que se fez carne, habitou entre nós. E Deus mostra nesse capítulo que ele não apoia a mentira, não apoia jurar falsamente, né? Deus ele gosta que nós sejamos verdadeiros, tá? Viver aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus, tá? Se você tem problema com um pecado oculto, ninguém sabe, mas se eu faço uma coisa e ninguém sabe, mas Deus me mostrou que é pecado. Por exemplo, tem gente que é crente, mas olha, fica assistindo filme pornográfico, gosta de ver revista pornográfica, gosta de fazer coisas, roubar, gosta de não devolve, peguem. Gente, crente já teve moral. Crente não precisava nem assinar documento, de tão honesto. Hoje as pessoas não estão confiando em crente, porque o crente não paga ninguém. Tem crente que não paga de jeito nenhum, só pega emprestado. Então nós temos que honrar o nosso Deus em nome de Jesus, amém? Deixa seu like.